total do único parceiro que ainda não se deu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o Governo avança com um pacote laboral com uma proposta que não traz nada de bom para os trabalhadores, que não traz nada de bom para os trabalhadores, que não há nada que os trabalhadores digam, olha, isto vai beneficiar-nos de alguma forma. Tem uma dificuldade imensa em negociar e em deixar cair traves mestras, como lhe chama, durante todo este tempo, estes meses todos. E depois vem dizer que é o UGT que está a pôr o Governo contra a parede. Não, é o Governo, o PSD e a Ministra que estão a pôr a UGT contra a parede. E isso é muito grave. O que nos preocupa é que isto chega ao Parlamento, vou terminar, é que chega ao Parlamento sem haver um acordo na concertação social, uma alteração da lei laboral deve ser feita consensualmente. Já tivemos, mas não devemos ter, não é desejável, como sabe. Claro que não. E então, se isso chega ao Parlamento sem este acordo, o Parlamento pode decidir, mas devia ter uma legitimidade muito maior para poder decidir se tivesse havido um acordo. E depois, a última coisa que eu quero dizer é que o Governo está a pôr-se nas mãos do Chega, que muda todos os dias de opinião e todos os meses e que vai fazer depender a aprovação deste pacote. E vamos ter que ficar por aqui, até porque vai haver reunião via FaceTime. Meus senhores, mas diga lá à Ministra para ser mais flexível, Ricardo. Sim, Ricardo, podes fazer chegar à Ministra. Muito obrigada. Fica por aqui este jogo político. Obrigada por terem estado na RTP Notícias. Quanto assim, obrigada por ter estado desse lado. Fique bem, bom fim de semana. Já conhece o Volvo EX30? Grande autonomia. Pequeno, só à primeira vista. O Volvo EX30 100% elétrico. Informe-se junto a um concessionário ou em volvocars.pt. Linha Troféu? Para onde é que vai o troféu hoje? É aqui, para a linha. Tragam já, em nome do Almirante. Estou sim. Tem alguém? Espero que seja pesadão. Estamos já aqui. Vou recebê-lo em grande estilo. Ainda estou à espera. E na casa do senhor, entregais. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, fomos a todo lado. O maior evento WordPress nacional está de volta ao Porto. Um encontro para programadores, designers, criadores de conteúdo e donos de negócio. Descobre as melhores estratégias e soluções para o teu projeto online. Marca na agenda 15 e 16 de maio. Registra-te em portugal.wordcamp.org. A comunidade WordPress espera por ti. A Assembleia da República assinala a data da conquista da liberdade. A RTP mostra-lhe toda a cerimónia. Acompanhe em direto a sessão solene do 25 de Abril. Este sábado, o 25 de Abril, é na RTP. As denúncias por crimes de ódio aumentam de ano para ano. Eu não percebo porquê que a nossa cor pode ser tão má assim, até o ponto das pessoas nos agredirem do nada. Acabei por levar 2 pontos na orelha, fiquei com o olho todo negro.
rachou-me o maxilar. Tudo isto porque eu emito a minha opinião política sem muitos filtros na internet. Estes grupos têm a minha morada e da minha família e isso é profundamente assustador. Mas são poucos os casos que acabam em acusação. A investigação dos crimes de ódio, sobretudo em ambiente digital, coloca-nos vários desafios a nível da recolha de prova. Muita frustração. E isso é uma palavra muito utilizada quando discutimos este tipo de crimes entre colegas magistrados. Quem são as vítimas e como é que a justiça lida com estes crimes? Uma investigação a não perder esta sexta-feira à noite, no programa A Prova dos Factos. Semanário com António José Teixeira. À sexta-feira, na RTP Notícias. Fico feliz que tenha gostado do test drive. Felipe, eu fico com ele. É amor ao primeiro test drive. Venha testar o seu Citroën e aproveita até 7.500 € de valorização de retoma. Bruxelas autoriza a descida de imposto sobre combustíveis em Portugal, mas afasta a redução do IVA, como aconteceu em Espanha. Mais um novo recorde do preço das casas em Portugal. Aumentaram quase 17%. O metro quadrado em Lisboa ultrapassa já os 5.000 euros. Casa Branca confirma que os negociadores norte-americanos partem amanhã para o Paquistão para retomar os contactos diplomáticos com o Irão, mas Donald Trump mantém forte pressão militar. 278 obras de arte foram encontradas e apreendidas em Penalva do Castelo. Entre os quadros estão alguns de Picasso e Miró que um mordomo tentava vender. Boa tarde. Bruxelas vai permitir maiores descidas do imposto sobre combustíveis em Portugal, mas afasta a redução do IVA, tal como aconteceu em Espanha. Portugal não se compromete, pelo menos para já, com novos apoios à crise energética. Junto à fronteira, alguns postos de combustíveis em Portugal podem ser forçados a fechar. Os clientes vão naturalmente à Espanha abastecer o carro, porque poupam em média 40 cêntimos por litro. Este gesto neste posto de abastecimento em Vila Real de Santo António dura cada vez menos tempo. Quem mora perto da fronteira não deixa de pôr combustível no país, mas o caso muda de figura quando é para atestar o depósito. Durante a correria do dia, a rotina e o trabalho é muito difícil ir abastecer em Espanha. Ou seja, normalmente acabamos por abastecer aqui 20 euros, 30 euros e acabamos por ir atestar o depósito à Espanha. Acabo por abastecer aqui em Portugal, 10, 20 euros, nunca mais do que isso. Quando quero abastecer os carros da frota, pois assim vou ao outro lado, compensa-me mais. Não me compensa ir ali a propósito, gasto esse dinheiro que vou poupar, vou gastá-lo em deslocação. A Associação dos Revendedores de Combustível traça um cenário dramático para os postos na fronteira. Todos os dias ouço revendedores desesperados, este é o termo, desesperados. Portanto, a margem, a diferença de preço, se calhar varia em alguns sítios, mas andará acima dos 40 cêntimos por litro. Isto é uma loucura completa, que isto não aguenta mais 1, 2 meses, os postos vão fechar. Espanha avançou com a redução do IVA à revelia das regras europeias. Mas Bruxelas prepara-se agora para autorizar descidas no imposto sobre combustíveis, além dos mínimos definidos pela diretiva europeia. O governo aplaude o que chama de flexibilização da Comissão Europeia. De qualquer maneira, temos que reportar à ADG Concorrência, mas não é aquele procedimento moroso de pedir autorização. E uma delas é as questões do ISP, é também as ajudas às indústrias eletrointensivas e, portanto, há ali uma flexibilização das ajudas que se podem ser dadas tanto ao combustível como às próprias empresas. A medida foi avançada pelo jornal online Eco.
A ter luz verde, o Governo pode baixar mais o ISP. Basta querer. Para já, o Governo não se compromete a fazer esse pedido a Bruxelas. A RTP, fonte do Governo, admite que vai fazer uma avaliação conforme a evolução dos preços. Estou à espera de saber os preços se vão aumentar ou subir. Não vou fazer não vou encher o depósito, obviamente, vou só pôr o suficiente para me mover até segunda-feira. Pelo preço do petróleo nos mercados internacionais esta semana, vêm aí boas notícias a partir de segunda-feira, pelo menos para quem tem carro a gasóleo. Vai ficar mais barato, 4 cêntimos por litro. Já o preço da gasolina deve subir 2,5 cêntimos. As previsões são da Associação dos Revendedores de Combustíveis e ainda podem sofrer alterações. E a possibilidade de o Governo baixar mais o imposto sobre os combustíveis é especialmente relevante aqui em Portugal. As contas mostram que aqui a carga fiscal tem grande peso no preço final pago nas bombas. Vamos olhar para os números. No caso da gasolina, só 39% do preço final que pagamos é que diz respeito ao custo do produto refinado nos mercados internacionais. Assim, 46% do custo final resulta então da aplicação de impostos como o ISP ou mesmo o IVA. 15% resulta de outros custos, como o armazenamento, a distribuição ou mesmo incorporação de biocombustíveis. Ora, no caso do gasóleo, aliás, os impostos têm menos peso, 49% do preço final resulta então do custo do produto refinado. Já o IVA e o ISP pesam 37%, ainda assim, mais de 1/3 do preço final. Os restantes custos representam cerca de 14%. Estes são então os cálculos feitos pela Associação de Petrolíferas e têm em conta os valores médios praticados em Portugal nos últimos dias. E a instabilidade no Médio Oriente e o impacto nos preços dos combustíveis estão a refletir-se cada vez mais na aviação. São já muitas as companhias aéreas a cancelar voos e, perante este cenário, a DECO alerta para a importância de todos nós conhecermos os direitos e adotarmos medidas preventivas, sobretudo antes de viajar. Aproxima-se a época em que muitos portugueses fazem as malas para ir de férias, com voos já reservados ou ainda por comprar. O melhor mesmo é prevenir em terra. Perante o contexto internacional, com o aumento dos custos energéticos, foram já anunciados cancelamentos de voos e podem surgir alterações ou até mesmo aumento dos preços. Nem todas estas situações dão direito à compensação financeira, mas perante uma situação de cancelamento fica o alerta da DECO. Se a informação de cancelamento me chegar até 2 semanas antes da data da partida, então o consumidor aqui não tem direito a essa indemnização. Sendo uma situação com maior antecedência, o consumidor pode ainda ter direito a uma indemnização que pode variar, ou seja, entre os 250 e os 600 euros, consoante o tipo, a distância do voo que vai realizar, ou se está dentro da União Europeia, se o voo se realiza dentro da União Europeia ou fora. Um alerta também para os passageiros no que diz respeito a estas regras, porque quando viajamos de Portugal para fora da União Europeia, temos o regulamento, este regulamento de direitos dos passageiros que se nos aplica, mas se estivermos já no local do destino, fora do espaço da União Europeia, caso não iremos optar por uma transportadora aérea europeia, então estas regras não vão ser aplicáveis. Em caso de aumento dos preços dos voos após a compra do bilhete, as companhias aéreas não podem alterar o valor. Solução diferente já diz respeito aos chamados pacotes turísticos. É possível a agência de viagens aumentar o preço, mas mediante o cumprimento de um conjunto de requisitos. Em primeiro lugar, regra básica, esta possibilidade de aumento tem que estar prevista no contrato. O preço só pode ser alterado até 20 dias da própria viagem e nunca ultrapassar os 8% do valor total. A DECO apela à verificação atenta dos contratos e a data da viagem, porque os seguros nem sempre resolvem o problema. Muitas vezes eles excluem situações como guerras, cataclismos, alterações, variantes de preços, cancelamentos. Nesta fase de muitas incertezas, a Associação aconselha a compra dos voos em agências de viagens por haver uma maior proteção. A Autoridade Nacional de Aviação Civil esclarece que, de acordo com as regras europeias, em caso de cancelamento de voos, os passageiros têm direito ao reembolso do bilhete ou a transporte alternativo. Nunca as casas estiveram tão caras em Portugal. Os preços aumentaram quase